Este sol de inverno convida de facto à jardinagem. Por esse motivo estou na quintinha da praça com a Teresa Chambel. Olá Teresa, bom dia mais uma vez. Já ouvi logo no arranque da Praça da Alegria anunciar que vamos plantar uma bordadura de inverno. Exatamente, de flores anuais, da época. Flores da época, exatamente. É a maneira mais bonita de termos um jardim florido no inverno, são as flores anuais. O que é que são as flores anuais? Eu já disse várias vezes, mas vou repetir, são plantas que terminam o seu ciclo num ano, ou seja, elas só vivem um ano. Estas são aquelas que estão em flor no inverno. Eu trouxe aqui algumas, que são das que eu gosto mais e são das que dão mais flor. Estas bordaduras vão estar, temos de ter isso em atenção, vão estar em flor para aí 3 meses, ou seja, na primavera vamos ter que as retirar e colocar outro tipo de flor. Mas tem a grande vantagem de facto nos dar outra cor ao jardim e outra animação, não é? No inverno. Quem é que disse que um jardim no inverno não pode ser bonito, colorido, florido? É mentira. Esta é a prova. Exatamente. Porquê é que eu escolhi esta? Eu escolhi aqui o senécio, porque eu acho que este azul é fantástico. Há uma azul indigo, é o indigo, exatamente. Estas duas têm uma particularidade. Eu escolhi 4 tipos de plantas, depois em cores diferentes, algumas delas para esta bordadura. O senécio, cruentos, que é este que há em várias cores, eu escolhi este azul indigo, que acho que é uma cor linda, e as bellis, que são as margaridas inglesas. Estas duas têm a particularidade, elas não são de facto plantas anuais, ou seja, são plantas perenes, só que em Portugal elas não são muito bem no verão, portanto em Portugal nós tratamos-las como anuais. Elas não aguentam nem o calor, nem a falta das nossas temperaturas de verão. Temperaturas de verão. Portanto, elas entram nas bordaduras anuais em Portugal. Depois temos o Amor Perfeito, não é? Que é um clássico dos jardins de inverno. Eu escolhi... Dizem que é o elixir do amor. Exatamente, que o elixir do amor era feito o amor perfeito, portanto convém termos sempre no jardim. Esta cor eu escolhi porque eu tenho algum cuidado quando faço as bordaduras em misturar cores que tenham a ver umas com as outras. Portanto, fui buscar este roxo do amor perfeito, que tem a ver com o roxo azulado indigo do senécio, e depois também há umas prímulas exatamente neste tom. Portanto, escolhemos este tipo de plantas. O que eu aconselho em relação às bordaduras floridas é que as pessoas... implica algum investimento, tem que se comprar plantas de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, é que escolham, se é numa varanda ou um terraço, que selecionem só 2 ou 3 vasos para pôr as flores de determinada época. Se é no jardim, escolham aquelas zonas que se vêem mais. Zonas de passagem. Zonas de passagem, zonas que se vêem dentro de casa, as zonas da entrada, para não estarmos também, porque isto dá trabalho, não é? Tem que se plantar, depois temos de ter alguma contenção na quantidade que vamos plantar, não é? E porque elas são plantas pequeninas e eu tenho que as plantar para aí de 20 em 20 centímetros no máximo, o que implica que no metro quadrado eu vou ter quase 25 plantas, não é? Em termos de investimento há que ter alguma cautela. E depois há que ter ideia quanto é que custa, por exemplo, cada vasinho destes? Até posso dizer quanto é que custa este, acho que ainda devem ter o preço, portanto isto custa €1. €1 cada vasinho, €1 cada vasinho. Portanto, não é muito, mas multiplicado por muitos metros quadrados, se formos fazer um metro quadrado, sim, até é uma coisa simpática. Um resultado eficaz. Tem que se ver a mancha. Tem que ser uma mancha, não pode ser só 2 vasinhos, não é? Portanto, e depois eu acho que não é um erro, é uma forma que as pessoas às vezes chegam lá e escolhem uma de cada cor. E depois o efeito às vezes não é bem aquilo que nós estávamos à espera. O que eu sugiro e o que eu faço nos meus projetos é aquilo que nós podemos mostrar ali. Vamos lá. O José está aqui a plantar. Olá, José, bom dia. Bom dia. Primeiro é experimentar, ou seja, primeiro que tudo medir o espaço que temos e perceber quantas plantas é que lá cabem. Ou seja, que é para depois não chegarmos e o espaço sobrar ou as plantas sobrarem. Então, ter mais ou menos esta ideia de que elas precisam de estar de 20 em 20 centímetros, é um palmo, 20, entre cada uma. Depois o que é que eu fiz aqui? Como escolhi, pus os senécios cruentos atrás, porque eles são um bocadinho mais altos. Esta zona... Eu ia perguntar, porque repare que aqui está, digamos que aos quadradinhos ele formou uma fila porquê? Com os senécios, não é? Com os senécios. Porquê? Atrás vamos ter as tulipas. Ou seja, nós na primavera, antes da primavera, no fim do inverno, vamos ter 3 níveis. Vamos ter as tulipas que aparecem ali atrás. Mais altas. Temos o senécio vai crescer um bocadinho mais. Estas vão engordar também um bocadinho. E depois como é que eu combinei as cores? Foi um bocadinho, em vez de pôr uma de cada, eu gosto muito de as pôr assim em riscas diagonais, porque acho que enchem bastante bem o terreno. Queria mais manchas de cor. Mais manchas de cor. Ou seja, 6, pus aqui as bellis cor-de-rosa, depois pus as prímulas. As prímulas eu escolhi várias cores, porque as prímulas para mim são as flores do inverno. Têm umas cores extraordinárias. Temos aqui as amarelas, depois voltamos aqui ao azul indigo, depois misturei aqui com os amores perfeitos, que nos falta um, que vamos aqui buscar. Falta um. Porque eu acho que isto depois tem... É claro que não precisa de ser tão certinho como está aqui, mas convém que as manchas se leiam como manchas de cor e que não seja uma coisa toda muito salpicada, porque depois acaba por não ter o efeito
As bélias são muito pequeninas, se pusermos só uma ou duas, as margaridas não têm grande graça, enquanto que se pusermos um maciço fica lindo, porque isto depois acaba por cobrir toda a superfície, não é? O branco também atenua aqui O branco foi um bocadinho de propósito, porque já estava tanta cor de quebrar ali assim de repente com o branco, para dar, pois já, porque é uma cor muito luminosa e que eu acho que faz falta em qualquer mistura. Agora, estas cores, depois são um bocadinho ao gosto de cada um. Se tivermos uma zona mais pequena, podemos misturar menos cores, não é? Lembro-me que a Teresa já o referiu várias vezes, quando vamos comprar, neste caso estes vasinhos, comprar mais em botão e não tão floridos. Exatamente, não é? Até podemos aqui exemplificar com uma. Exatamente, esta aqui, o que é que devemos fazer? Ela tem já muitas flores. Ver se ela tem botões, ela está cheia de botões, portanto é uma boa compra. Mesmo que ela tenha flores, espreitar a ver se ela tem botões ainda para nascer. É claro, quando nós as pusemos no terreno, eu plantei há pouco tempo prímulas no meu terraço e tirei-lhe as flores velhas. O que pode fazer também é, quando estiver a plantar, as flores que já estão no fim da floração, tirá-las logo. Que é para a planta investir mais nas novas florações. Outra coisa é adubar. Isto são plantas que têm flor e que precisam, portanto, de ser adubadas. Há um adubo orgânico, que eu acho que é o ideal, e há até um adubo orgânico para plantas com flor. Portanto, utilize esse adubo, incorpore. Se for no vaso ou na floreira, eu aconselho a que faça uma mistura com o substrato de plantação, com a matéria orgânica, de preferência humus. Então vamos lá recapitular a matéria dada, porque não quer demais relembrar. O que é que vamos precisar, que material vamos precisar para plantar estes canteiros, ou jardim, vasos, o que seja, estas bordaduras floridas? Se for no seu canteiro, no seu jardim, se a terra for boa, basta pôr adubo orgânico. Como é que eu sei que a terra é boa, Teresa? Quer dizer, é uma questão de sensibilidade, a pessoa tem de saber o que é que lá teve antes, se as florações ainda estavam bonitas, se não estavam. Nunca é demais incorporar matéria orgânica no seu jardim. Aliás, devia fazê-lo pelo menos uma ou duas vezes por ano e agora, no inverno, é a altura certa. Portanto, pode incorporar matéria orgânica e depois adubar quando for plantar a bordadura florida. No seu vaso, não utilize a terra que já estava lá de outras plantações para as bordaduras floridas. Tira, não sei, se for um vaso, uma floreira muito grande, pelo menos tire a parte de cima. Ou seja, tire uma boa parte, porque está muito seco, já foi utilizado, já está pobre. Numa floreira a terra esgota-se, não é? Portanto, na floreira, se possível, no caso das bordaduras floridas, portanto, das plantas de época e até também das hortícolas, convém pôr um substrato novo. Ponha um substrato orgânico misturado, uma mistura que pode ser feita com vaso, 2 doses, tipo receita de cozinha, não é? Duas doses de substrato para uma dose de matéria orgânica, de humus, e depois, se a terra for, pode pôr um bocadinho de areia, uma coisa mais leve, se quiser, e depois adubar com adubo orgânico. E tem tudo preparado para ter a sua bordadura de época. Depois é plantar, ter o cuidado de tirar as folhas velhas, as flores velhas. Vamos ver como é que estás a fazer o José, não é? Sim, exatamente. Por exemplo, esta aqui já está há muito tempo no vaso, temos que fazer isto exatamente que o José está a fazer, que eu também já exemplificámos aqui várias vezes, que é, sem medos, rasgar para estimular o enraizamento, porque senão as raízes estão todas enroladas. Isto acontece às vezes muito com os arbustos e com as herbáceas, principalmente as vivaces. Elas, depois de serem plantadas, acabam por morrer um tempo depois, porque não conseguiram enraizar, porque as raízes estavam muito enrodilhadas. Outra coisa que não nos podemos esquecer é que estamos no inverno, mas não há chuva. E estas plantas, todas elas, precisam de ser regadas. Que cuidados temos de ter com esta bordadura para garantir que temos flores até à primavera? Regá-las, não demasiado, mas também nunca as deixar com sede. E o que eu aconselho no inverno é regar sempre de manhã, para que as plantas tenham tempo de secar durante o dia e que não estejam úmidas à noite, porque se estão úmidas já há mais umidade por natureza. E podem ficar com mais fungos e mais doenças. Portanto, não regar ao fim da tarde no verão, no inverno, regar de manhã. Muito bem. Porque, por exemplo, não chove há não sei quantos dias, não é? Eu acabei de regar o meu terraço, estava tudo sequíssimo. Portanto, não se esquecer, então, estas de flor é a morte delas se nós não as regamos. E depois ter o cuidado de ir sempre tirando as flores secas, porque se nós tivermos o cuidado de ir tirando as flores secas, vamos fazer com que a floração dure muito mais tempo. Se não tivermos esse cuidado, elas vão esgotar a floração, porque assim, como eu já disse, não é a flor, o objetivo dela é dar flor para dar semente para sobreviver. Portanto, quanto mais nós tirarmos as flores, mais elas vão dar para conseguirem sobreviver. E, portanto, aqui já temos a bordadura a ser plantada. O que é que eu fiz? Fiz diagonais, não é? Daqui as bélias, depois temos aqui isto, e vai ficar o objetivo é ficar uma superfície que se leia
como uma mancha muito colorida. Sem dúvida. Pode ser só uma mancha de uma cor. Quer dizer, não tem que ser... Sim, é um bocadinho ao gosto, é um bocadinho ao gosto de cada um. Não convém que seja um de cada, isso não vai ter tanta leitura depois, não é? Não tem, e a pessoa acaba por gastar dinheiro, comprar uma data de plantas não tem efeito e o efeito não é exatamente aquele que queria. Agora, pode pôr só 2 cores, pode pôr só 3, enfim, eu aqui exagerei um bocadinho para dar aqui uma graça à nossa Muito quintinha. obrigada, Teresa, porque está realmente a ficar, a nossa quintinha está a ficar um mimo. Vejam só, já estão quase as alfaces a crescer, as couves, o feijão verde. Isto é uma maravilha e dá gosto saber que todos nós estamos a colaborar para germinar algo, para fazer nascer algo na nossa quintinha. E obrigada à Teresa porque vai embelezando este espaço aqui da RTP. Muito obrigada. Não é só horta, também flores, não é? Ora bem, obrigada. Nós vamos fazer